Bom, bom dia a todos. Gostaríamos de agradecer aí a presença dos senhores, nossos associados. Com muita satisfação que a gente vê a nossa casa cheia para receber o Miguel Fernandes, engenheiro civil, atual presidente do CREA. Começou a gestão agora, no início desse ano, mas a gente tem tido aí notícias de que ele está realmente fazendo aí revolucionando o nosso conselho. E a gente realmente precisa disso, porque nos últimos anos o que a gente tem visto é muita reclamação por parte das empresas, por parte dos profissionais, e a gente tem ficado bastante satisfeito aí com as notícias. O CREA está sendo aí oxigenado, tendo mudanças radicais, todas para melhorar a sua atuação, nosso atendimento. E nós temos agora aqui uma grande oportunidade. Nós estamos abrindo um canal de comunicação com o Conselho e vamos ouvir o presidente. Depois, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, ele vai estar disponível aí para responder. Então, muito obrigado aí pela presença. Passa a palavra para o Miguel, para ele apresentar aí o novo CREA. Primeiro, bom dia. Bom dia, gente. Obrigado por a presença aqui hoje e obrigado à ERJ por estar dando a oportunidade da gente trazer aqui um pouco as principais ideias que nós queremos implementar à frente do CREA. São 3 meses que completaram agora, no dia 2 de abril, que eu assumi a presidência do Conselho, e a gente vem, parece 3 anos, mas acho que faz parte, no início, né, um empenho maior para que a gente consiga começar a conduzir em uma certa direção. Eu tive aqui, eu não vou me recordar agora o dia, mas um dia chovia bastante, eu vim de uma outra agenda na Polícia Militar, foi meio confuso, mas a gente começou uma conversa que a gente traçou de voltar a fazer essa fala, e eu me comprometo a voltar aqui em outras conversas para que a gente possa desdobrar em trabalho. Aqui não é um ato político, não tem lógica nenhuma eleitoral, nem nada disso, mas tem uma função fundamental, e por isso já agradeço antecipadamente a ERJ, que é a questão de comunicar o que está sendo feito e comunicar aquilo que se pretende a fazer. Se tem uma crítica que eu fiz em campanha, e reitero a crítica agora ao nosso setor como um todo, é que o nosso setor se comunica muito mal. Nosso setor, inclusive, depois da Lava Jato, ficou com uma imagem vilanesca. E isso a gente tem que desconstruir, e uma forma da desconstrução não é só trabalhando, infelizmente, é se comunicando bem. A engenharia é tímida nesse papel, fica acanhada muitas vezes, e isso é um erro estratégico, indiferente se gosta ou não de se comunicar. Para mim, a minha mão, por exemplo, não sei se alguém consegue, está suando, que eu dou aula desde os 18 anos, e até hoje, quando eu pego um palco novo, ainda me dá um friozinho na barriga, a minha mão sua. Mas, assim, faz parte do papel, da função que eu resolvi assumir e tocar a minha vida profissional, que é essa de estar em exposição, e a nossa profissão precisa desse tipo de papel e desse tipo de trabalho. Então, eu começo aqui, é uma conversa essa aqui, eu não vim aqui preparado para apresentar, até me proporam fazer 100 dias de gestão, não sei o quê, e tá falando, não, eu não vou fazer esse papel político aqui, até porque eu não entendo que seja essa a finalidade do que a gente está propondo fazer aqui hoje. Eu venho aqui com o intuito de apresentar as principais ideias do que a gente implementou. Oi? As principais ideias do que a gente implementou até agora e o que a gente está planejando implementar
nos próximos meses e, assim, de curto, médio e longo prazo e, naturalmente, ouvi-los. Também gostaria, se fosse possível, a gente abrir esse momento, porque se a gente entender que está indo por um caminho que, de repente, não tem a sinergia junto com o setor, a gente tem que fazer correção de rumo. E isso não tem problema nenhum. Então, nesses 3 primeiros meses, naturalmente, óbvio, tem uma parte de se entender com a máquina, de colocar uma equipe nova, dos dois lados se conhecerem, tanto uma equipe que está entrando, quanto o corpo técnico existente, o corpo de conselheiros existente no plenário do CREA. Então, tem um lado ali que, naturalmente, tem algum nível de, vamos dizer assim, de atrito, porque é sempre novo e a novidade, em geral, gera, às vezes, algum nível de atrito, mas agora, depois de 3 meses, eu percebo que a gente começa a ajustar. E o principal, que é aquilo que a gente tem que alinhar, é o que está para fora do conselho e não para dentro do conselho, porque o conselho é muito pequenininho, não tem lógica, mas o setor como um todo é gigantesco. E o que está para fora do conselho, que é o principal, a gente começa a alinhar numa proposta conjunta e começa a trabalhar nessa direção. Nesses 3 primeiros meses, além de começar a organizar a máquina e dar um norte para ela, a nossa principal ação estratégica foi em fazer uma mudança significativa na comunicação para o setor. Isso talvez já tenha sido percebido pelos colegas aqui presentes. A gente começou, e é proposital, não é à toa que começou a acontecer. A gente começou a provocar uma presença na mídia, uma presença de comunicação externa, pautando temas. Isso tem uma estratégia alinhada e a gente vem cada vez mais procurando estar presente para se tornar um player cada vez mais forte nas demandas do setor. E por que eu falo isso? Vou dar um exemplo aqui para os colegas. A Eletrobras nomeou como diretor de engenharia um advogado. Surgiu um movimento que não partiu nem do Rio de Janeiro, partiu do CREA de Santa Catarina, de fazer uma nota de repúdio no site, não sei o que, jogar nas redes sociais. E aquilo ganhou uma adesão. O que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro? A Eletrobras, a sede é no Rio. A gente oficia a Eletrobras, começa a pressionar ela, mas mais do que isso, a gente joga com a imprensa para transformar aquilo numa situação de constrangimento. Para vocês terem uma noção, começou a me procurar diversos outros cargos, eu não vou citar aqui nomes nem posições para não botar ninguém em exposição, que estavam ocupando posição que é do setor de engenharia aqui em órgão público, que não são engenheiros, para perguntar se a gente ia ou não também, pressioná-los e tal. Eu falei, vamos, então é melhor a gente já começar a se entender e se reorganizar do que a gente começar a brigar. E foi o que começou a acontecer. Então, assim, é uma coisa meio óbvia, que eu quero saber quem vai achar um procurador que não seja advogado aqui no Rio de Janeiro e que é normalmente o braço direito do executivo e que não produz 1 litro de água, 1 quilowatt, um kVA de eletricidade, 1 metro quadrado de construção, mas manda e toma decisão, que é uma beleza, né? Sem saber, estava brincando ontem eu almocei com o jornalista Lauro Jardim, a gente tem feito uma estratégia de conversar com os principais jornalistas do Rio de Janeiro, construindo essa inserção do Conselho junto à mídia. Eu falei, opinam pra caramba, tomam decisões, mas não sabem resolver uma integral de x dx. E quem é de fora não vai saber, porque é um conhecimento extremamente específico. Em compensação, se eu pegar um amigo meu médico e fizer uma pergunta básica de primeiro período de medicina, provavelmente 80%, 90% aqui do público vai acertar a pergunta. A mesma coisa no setor de direito. Então, o nosso conhecimento é muito específico, é muito técnico mesmo, não é para qualquer um. E quem está tomando decisão nessa área hoje não entende sobre o assunto. Costumo brincar, minha área é de saneamento. Sou engenheiro civil, eu nem me apresentei, né? Eu sou o Miguel, né? Eu sou engenheiro civil, atuo no setor de saneamento e minha especialidade é hidráulica. Eu canso de brincar assim, entre aspas, né? Ironizar, que é a palavra mais correta,
que muitas vezes no setor de saneamento os tomadores de decisão não sabem a diferença entre escoamento superfície livre ou escoamento pressurizado, do que significa e quais são as leis da física que definem isso. Porque a lei pode até ser interpretativa no legislativo e no judiciário, mas a da física não. Então, e eles tomam decisão baseada e definem como vai ser as estratégias e coisas que impactam em 10, 20, 30 anos, às vezes, sobre os nossos setores de infraestrutura. Então, a gente tem que assumir, vamos dizer assim, a responsabilidade que o nosso setor tem que ter em liderar devidos processos e devidos espaços. E no processo de liderança, a primeira parte é a comunicação. Então, essa timidez que o nosso setor, eu não sei porquê, passou a ter de uns anos, de algumas décadas para cá, ela precisa ser revertida. É algo que eu converso muito com o presidente do Confea, que eu conheço desde a minha época de movimento estudantil. Nós dois viemos da mesma geração. O Vinícius, que é o presidente do Conselho Federal, é um ano mais novo do que eu. Mas a gente veio da mesma geração de CREA Júnior, de movimento estudantil, ele por São Paulo, eu por Rio. Eu era coordenador aqui do CREA Júnior do Rio, ele era do de São Paulo. Disputamos a eleição um contra o outro para quem ganhava a eleição de coordenador nacional. O Rio de Janeiro ganhou, né? Mas hoje, depois ele virou presidente do CREA de São Paulo, eu hoje me tornei presidente do CREA do Rio de Janeiro, hoje ele é presidente do Confea, e a gente tem muito alinhado essa visão. E é uma visão que nós entendemos que o setor tem que alinhar. Então, vocês vão perceber um trabalho cada vez mais forte nosso de estar inserido com técnicas de comunicação interna, comunicação para dentro de quem está tomando decisão do CREA, que a gente está melhorando agora, vai ser nosso principal foco. Eu tenho uma equipe de comunicação grande lá dentro, e é proposital isso. Comunicação com os profissionais do setor, então com os 100 mil profissionais registrados e as 20 mil empresas, e comunicação, que essa a gente considera prioritária, com a sociedade. Porque se a gente quer discutir coisas básicas, como piso salarial, se a gente não tiver um entendimento de valorização da profissão, vira uma coisa extremamente corporativa, sem adesão de quem hoje está tomando decisão. Então, para que a gente possa, de fato, questionar um valor de HH, um valor de uma obra, de um BDI, o risco atrelado a isso, a responsabilidade, a gente tem que comunicar isso. Ontem eu tive uma reunião com a CAERJ, que é a associação aqui dos empregados, e eles estavam me mostrando o salário médio de um engenheiro no Estado é R$ 6.500. O salário médio de um procurador do Estado é R$ 28.000. Isso em 2019. Eu até falei, você precisa me atualizar para 2024 para poder levar isso para a imprensa. Ano eleitoral é maravilhoso se a gente souber jogar com isso direitinho. Então, a gente vai trabalhar nessa direção, está investindo nessa direção. E aí já peço apoio àqueles que tiverem influência sobre os conselheiros do CREA, que nos ajudem a reorganizar o orçamento do conselho nessa direção. Porque o CREA tem viabilidade financeira para ser protagonista nessa estratégia conjunta com as empresas e com as associações, porque o dinheiro que está lá é cada um aqui que contribui e paga uma parcelinha, né? A gente tem como fazer aquilo de um canhão, mas pasmem, o orçamento aprovado no ano passado não tem 1 centavo em comunicação, não tem uma rúbrica prevista para isso. Até agora o que tem sido feito vamos brincar, no talento, né? A gente fica ali pautando a imprensa, pegando a conjuntura, tentando se inserir, mas sem nenhuma verba, por enquanto. Mas a gente quer mudar isso no segundo semestre. Para isso, eu preciso que os conselheiros modifiquem a previsão orçamentária, em que a gente comece, de fato, a investir. Dinheiro tem, a gente só precisa da boa vontade política, comece a investir, de fato, nessas estratégias. Bom, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, e depois até a gente pode conversar sobre isso. O segundo ponto
a questão dos serviços do CREA, que aí é a parte cartorária, burocrática do nosso conselho, que tem uma lógica. Eu não vou entrar aqui na discussão da lógica de reserva de mercado. Eu vou entrar numa lógica de discussão de proteção do mercado, que é também não deixar que aquele que que nunca trabalhou no setor, o profissional sem registro, que vem, às vezes, para despencar os preços, né, e gerar um problema no ecossistema existente. O conselho tem que atuar dessa forma. O problema é que o conselho passou a ser um adversário do mercado e não um parceiro do mercado. E quando eu falo do mercado regional mesmo, das empresas do Rio de Janeiro, porque as empresas de São Paulo que se preocupem por São Paulo, com todo respeito àqueles que forem nacionais aqui. Mas aí o CREA de São Paulo briga pelas empresas de São Paulo. Eu estou aqui para brigar pelas empresas do Rio de Janeiro. E o serviço tem que funcionar minimamente para poder garantir esse trabalho. Hoje, aqui estamos falando no meio empresarial, a gente sabe que o maior problema são as tais das CATs, que são as certidões de atestação técnica, e agora vai ter as tais das CAL, com a 14133, que é o mesmo atestado, mas no lugar de ser da pessoa física, vai ser da pessoa jurídica, e as empresas, isso não sei o quanto vocês já estão a par, as empresas antigas que têm bastante atestação técnica vão começar a ter um valor, vai começar a ter um mercado, inclusive de retorno de empresas antigas, e a busca pelos atestados dessas empresas antigas para poder se regularizar e entrar em certas concorrências. Isso já estou observando que está começando a se mobilizar no mercado. Só que hoje, todo o histórico de atestação e acervo do CREA é físico. E você, para fazer uma busca dessa lá, para ver se é real ou não, é um caos. O caos, literalmente. São 3 andares de papel. E só Deus sabe. Até tá organizadinho. Você olha assim, parece aqueles corredores assim de filme, né? Cheio de estante. Mas uma busca naquilo ali é cinematográfico também. Então, o que a gente está traçando como estratégia, onde está a maior parte de todos os recursos de investimento que a gente está botando no orçamento agora, na parte de informatização de todos os processos, de digitalização de todos os arquivos, e é onde a gente vai cair pesado nas ações a partir de agora. E qual é a disrupção que a gente quer trazer com isso? Assim como você resolve sua vida num banco hoje, praticamente pelo seu celular, né, no Nubank da vida, a ideia é que o CREA passe a ser a mesma coisa. Então, ir ao CREA vai se tornar quase que desnecessário sobre a ótica de resolver os seus problemas de burocracia. Só quando realmente você cair numa excepcionalidade. Cair ali na exceção, aí tem que ter estrutura para te atender. Mas a lógica vai ser que a gente acabe com toda aquela necessidade. E já avançou muito nos últimos anos, né? Vem avançando. Mas a ideia é que, de fato, você resolva na palma da sua mão, no aplicativo, todos os serviços que o CREA oferece em termos de certidão, preenchimento de RT. Tem coisas que são surreais, gente. Assim, vou dar um exemplo dessa lógica. Você preenche uma RT hoje com a data da sua RT. Aí você percebe que o seu serviço... Você preencheu errado, vai. Meu nome é Miguel Fernandes com Z no final. Aí eu escrevo com S. Falei, cara, saiu errado, vou corrigir. Vou corrigir, não consigo corrigir. Eu preciso pedir cancelamento daquela RT, recolher outra, fazer um e-mail solicitando que aquela taxa que eu já paguei, porque eu só consigo fazer RT depois que eu pago, naturalmente, né? O CREA adora, né, essa parte dos pagamentos. Aí depois ele devolve 30% dos pagamentos que eu realizo todos os dias. Hoje eu tenho aqui umas 300 folhas para pagar aqui. É devolução de RT. Isso é um absurdo da ótica processual de quem está gerindo o negócio. Né? Vocês que são empresários entendem o que eu estou querendo dizer aqui. Óbvio que isso tem que acabar. Eu tenho que acabar com um modelo de como isso é feito. E sabe o que me deixa revoltado? É que, e são colegas nossos, amanhã eu estou com eles, a gente está montando uma coisa inédita, depois eu vou falar sobre isso, numa nova relação com o Conselho de Arquitetura e do Conselho dos Técnicos. Que sai dentro do CREA
O dele já não é mais assim. O RRT e o... Esqueci o nome do técnico também, que é esse igual a RT. O dele já consegue corrigir. E o nosso não consegue. Corrigia? E agora não corrige mais. Pois é. Então a gente regrediu, que é pior ainda, né? Você vê, vou te dar um outro exemplo, que é melhor do que esse. Eu fui ser candidato à presidência do CREA. Naturalmente, para ser candidato a presidente do CREA, o que eu preciso ter? O meu CREA. Quando eu fui me inscrever, o que eles solicitaram? Cópia do meu CREA. Eu falei, não é possível. Você quer melhor do que esse? Eles solicitam, para eu poder ser candidato, que eu faça uma certidão junto ao CREA, para que o CREA diga para o próprio CREA que eu não tenho nenhuma penalidade na comissão de ética. Custa R$80. E vai preencher essa certidão. Se não tiver alguém ali te ensinando como é que faz, é impossível. Eu chego no CREA, um colega que profissão vai trabalhar com a gente, nomeado superintendente, chega na RH e fala, preciso da sua cópia da carteira do CREA. Eu falo, não é possível, as coisas não se falam, não tem menor lógica operativa interna. Se você chegar lá hoje no CREA e resolver ir lá no nosso gabinete, na entrada, mesmo que você esteja com o seu CREA dia, tudo pago, seja um dos maiores recolhedores do nosso sistema, todo dia esteja preenchendo uma RT, você vai ter que se cadastrar no sistema também da portaria. Então, assim, é claro que isso é simbólico, a questão da portaria, mas mostra como está desconectado os processos internos em termos da lógica dos serviços, né, e da digitalização deles. E é isso que a gente quer mudar radicalmente. E isso dá agilidade. Hoje, gente, a gente gasta milhões em investimento para que você não tenha que digitar uma senha e ganhe alguns segundos ao acesso a um aplicativo. Porque você faz o reconhecimento facial sem ter que botar a senha e dar Enter. Milhões são gastos para você diminuir o número de cliques para chegar à sua finalidade no aplicativo. Imagina o quão atrasado em termos de inovação e processos nós estamos, quando eu estou falando aqui que eu tive que colocar a minha própria carteira do CREA escaneada para poder ser candidato. Então, assim, quando a gente falava em campanha do slogan, trazer o conselho para o século XXI, era literalmente trazer o conselho para o século XXI mesmo, sobre essa ótica de processos. Então, a partir de agora, eu estou diminuindo radicalmente a minha quantidade de agendas e estou me debruçando para dentro do conselho para poder começar a implementar esses serviços de informática que vocês vão começar a sentir os efeitos provavelmente no segundo semestre, porque leva algum tempo na máquina pública para começar a contratar, e aí no segundo semestre isso deve começar a acontecer. E, naturalmente, aqueles que tiverem soluções ou ideias interessantes, ou demandas, né? Um professor meu ligou, Miguel, a RT, quando você vai fazer lá como unidade de medida perímetro, está metro linear. Aí, como a gente é professor, ele falou assim, eu gostaria que você me mostrasse qual o metro que não é linear. Aí tá certo, a unidade de medida é só metro. Não existe metro linear, né? E, claro, é um detalhe, mas é um detalhe, é do detalhe que a gente faz a nossa profissão. Então não dá para ser assim, imagina, na casa da profissão, erros grotescos. Antigamente tinha um que era assim, notório no setor de saneamento, que era quando preenchia RT, no setor de saneamento tinha abastecimento de água e esgoto. Quer dizer, o cara abastecia de esgoto também as casas, né? De acordo com o preenchimento da RT. Isso foi corrigido já, mas era assim que estava lá, né? Então, a gente vai mudar, vai cair para dentro disso. Eu peço a contribuição dos colegas aqui que estão na ponta, que estão sentindo as dificuldades, que sabem que fazer uma RT complementar, dependendo da lógica, o tempo que você gasta e o recurso humano que você coloca para atender a burocracia do CREA, a gente precisa do apoio de vocês para que a gente possa inovar, aperfeiçoando esses processos, diminuindo os custos operacionais e dando ganho de produtividade, principalmente as empresas do Rio de Janeiro, sobre as outras brasileiras,
por um bom serviço que o CREA preste, nessa parte cartorial. A terceira parte que eu queria trazer para vocês aqui é quanto à questão da representatividade. A gente está traçando uma estratégia muito forte de representatividade e já iniciamos algumas ações nessa direção. O que eu quero dizer com isso? Eu vou usar como exemplo, ontem eu estava lá na OAB, né, o Comitê Guandu. Alguém conhece aqui dessa parte de gestão de recursos hídricos melhor? É a minha área. Então, o Comitê Guandu é um órgão criado para gerir as águas do Rio Guandu, que é um rio artificial de transposição do sistema Santa Cecília Light, uma obra do início do século passado até a década de 30, de várias hidroelétricas e sistemas de bombeamento. E essa água é aproveitada pela maior estação de água do mundo, sei lá se é do mundo, mas disparada maior do Brasil, que é o Guandu, para abastecer toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, do lado oeste da Baía de Guanabara, 9 milhões de pessoas. Pois bem, desde 1997, quando foi feita a Lei das Águas, você paga uma outorga por essa água. Então, um comitê faz a gestão da água e essa outorga hoje representa um faturamento ano de 100 milhões de reais. Então, é um órgão rico, né? Fatura anual 100 milhões de reais, é um órgão rico, com poder de influência política, atua muito forte na gestão municipal, nesses municípios em torno ali da Baía, do Guandu, que fazem parte da bacia hidrográfica. E foi celebrar seus 22 anos, e foi celebrar onde? Na OAB. O que a OAB sabe sobre gestão de recursos hídricos? Claro, além da parte legislativa do assunto, mas da ordem prática mesmo, né? De implementar, né, as obras, principalmente na parte de saneamento, de drenagem, né, de esgotamento sanitário, sobre essa questão. Todo respeito a quem for advogado aqui, que possa ser, né? Por quê? Não existe vácuo no poder, gente. Então, na ausência da participação daqueles que são do setor, a OAB, que adora, né, opinar sobre tudo e se meter em tudo, vai entrando e vai colocando, e vai fazendo. E está certa ela, não está errada não, porque ela aumenta e gera a representatividade de um setor que hoje manda muito frente às estruturas do nosso Estado, né? Quando eu digo Estado, dos entes federativos todos. Porque o nosso conselho se omite nessa representatividade. Eu entendo que é complicado. A gente está cobrando escanteio, correndo para a área para cabecear, e quando faz o gol, a gente mesmo tem que ir para a plateia para aplaudir. Está jogando em todas as posições e não nos sobra tempo para fazer tipo o que a gente está fazendo aqui hoje. Por isso que eu fiquei até surpreso quando estava todo mundo aqui reunido. Mas a gente tem que traçar alguma estratégia de organização, porque, em parte, para valorizar e aumentar o nosso valor de HH, está saber ficar representado nesses órgãos, nesses espaços de poder que tomam decisão, que permitem isso. Então, Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Recursos Hídricos, Conselho de Transporte e Mobilidade, discussão de plano diretor. Esses espaços, eles têm hoje cada vez mais uma participação civil, e um conselho como o nosso tem estrutura e capacidade de viabilizar essa representatividade. E tem que fazer. Tem que fazer. Então, essa estratégia que a gente vem construindo, e não para ficar sempre aquelas mesmas figurinhas que normalmente se utilizam desses espaços para defender seus interesses de bandeiras pessoais, mas sim numa estratégia de conselho, né, de setor, de defesa do setor como um todo. Então, isso eu peço aqui para vocês unirem esforços com a gente, e identificando espaços como esse, que precisam ter representatividade e participação, da gente construir lá. A gente tem condições de colocar a gente lá. Vocês estão financiando aquilo lá. Então, dá para a gente traçar uma estratégia conjunta para ter uma ação de representatividade e estar trabalhando ali de forma profissional. Eu antecipo vocês
que ontem eu estava nesse evento que eu estava conversando com o novo secretário de Meio Ambiente sobre uma demanda que a gente traçou como estratégica, já porque eu venho do setor de saneamento, eu era o presidente da principal entidade do setor de saneamento aqui, que é a ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, de assumir o Conselho Estadual de Recursos Hídricos pelo CREA. Né? Então, a gente traçou essa estratégia, mudou o secretariado, e a gente estava discutindo agora com o novo secretário sobre essa possibilidade. Não sei como é que vai ser, mas a gente estava colocando isso. Por quê? Porque a gente entende que tem que estar ocupando posições que sejam semelhantes a essa. Eu estou indo naquela que eu ainda tenho, vamos dizer assim, o capital político para viabilizar do que eu vinha pregresso, mas a gente tem que construir as novas frentes sobre isso. Porque não dá para ser só o setor de saneamento e de recursos hídricos, a gente está falando de todas as engenharias. Né? Então, a gente vem trabalhando nessa ótica. E nessa ótica, a gente tem uma felicidade nesse momento em que outros conselhos que também trabalham no mesmo setor, como, por exemplo, a arquitetura e os técnicos, hoje nós temos um alinhamento astral no Rio de Janeiro, aonde os tomadores de decisão, os presidentes desses conselhos, se falam regularmente e tem uma boa relação pessoal, o que reflete hoje numa possibilidade de parcerias institucionais. Então, a gente já criou um termo de cooperação técnica entre CREA e CAL de ação conjunta. Então, por exemplo, a gente já desdobrou uma agenda com o Procurador-Geral do Ministério Público para ações aonde a gente for fazer fiscalização, em ações aonde estiver tendo exercício ilegal, obras irregulares, não registradas, com o Ministério Público está agindo junto com a gente, né, para poder judicializar. Você vê que eu bato no setor jurídico, mas ao mesmo tempo eu vou lá pedir ajuda, né? Então eu bato para eles ficarem no espaço deles, né? E deixar a gente ficar no nosso espaço. E eles querem que a gente ocupe o nosso espaço. A verdade é essa. É que na ausência eles acabam ocupando para não ficar em vácuo, mas eles desejam e almejam que a gente esteja mais presente. Então, a gente traçou essa estratégia e já começamos a montar essa agenda conjunta. Aí o Conselho de Arquitetura provocou agora uma agenda com o prefeito do Rio de Janeiro, aonde o que nós vamos fazer nessa agenda com o prefeito do Rio de Janeiro? Naturalmente, propor termos de parceria, de cooperação, mas o que eu venho propondo com todos os prefeitos, termos de cooperação, sempre sobre a mesma ótica, que é a base cadastral do ISS, das notas fiscais, seja disponibilizada ao Conselho. E o que significa isso? Significa que qualquer nota fiscal relacionada ao setor de engenharia emitida, a gente vai saber e a gente vai acompanhar e fiscalizar. Nós faremos, a partir de agora, uma fiscalização muito mais de inteligência, e aí quando eu falo que eu estou me dedicando ao processo de serviços, né, de informatização, muito mais inteligência do que ostensiva. Sair um carrinho e ver um saco de cimento. Ah, não tem placa. O tamanho da letra da placa está errado. Multa o cara. Não, esquece. Não vai existir mais. Se está acontecendo, vocês vão me perdoar, porque eu não consigo assumir todas as frentes ao mesmo tempo, mas isso vai acabar. E a gente vai trabalhar com qualidade de informação e já vai sair na ação quando necessária for, primeiro orientando. E aí sim, se não tiver a colaboração das empresas, aí sim, se for necessário, em última instância, autuando ou até levando, né, à justiça, caso for. Então, a gente vai começar a construir estratégias como essas. Para quem trabalha, por exemplo, nas áreas mais periurbanas ou rurais, nós temos já um convênio pelo Conselho Federal com fotossatélite, para acompanhamento através de satélite de qualquer construção, aonde na base georreferenciada que a gente vai criar de ART, caso não coincida, também fazer a ação de fiscalização. Então, a fiscalização ela vai começar a ganhar inteligência robusta. Tá? E o que eu estou falando, gente, é simples. Se a gente quiser ir para coisas mais avançadas, a gente pretende chegar lá, a gente consegue também. Mas o que eu estou falando é cruzamento de dados e
georreferenciamento de informação. Eu vou dar outro exemplo para vocês. O CREA possui hoje 20 mil empresas registradas, ativas. Na Juserge, só sobre o setor de óleo e gás, no Rio de Janeiro, são 200 mil empresas registradas. Então, se eu cruzar os dados da junta comercial com o CREA, eu já mudo radicalmente a questão do registro e daqueles que estão operando de forma irregular e sem registro. E por que eu falo isso? Porque não é justo que as empresas que estão todas certinhas, que recolhem RT, que faz a CAT, que participa da licitação certinha, e os outros que estão atuando em outros setores não têm nenhuma responsabilidade e nessas eu fico lá prejudicando ela, normalmente atrapalhando até na questão burocrática, e aqueles que se colocam fora do sistema fiquem em mar esplêndido, sem nenhum problema, e eu falo assim, eu não posso fazer nada, ele não está registrado. Não, a gente vai mudar essa ótica. Eu aviso aqui, até porque aqueles que não estiverem registrados, que conheçam aqueles que estão fora, eu já aconselho que já comecem a se organizar, a se registrar, para não serem pegos de surpresa aí no médio prazo. Então, a gente vem trabalhando sobre essa direção, a gente vai construir agendas de representatividade muito forte, e aí aqui eu já dei um spoiler, né, Paulo, um pouco antes, que a gente pretende fazer um conselho, que é uma reunião ali, 2, 3 meses, com representantes do setor empresarial, para que a gente possa ouvir as demandas, para que a gente possa traçar estratégias conjuntas. Então, vai ter aqui os empreiteiros, vai ter óleo e gás, vai ter naval, inclusive para vocês mesmos poderem fazer esse networking entre os setores e a gente traçar a estratégia conjunta. A gente não vai se omitir da responsabilidade que a gente tem que ter de liderar. E aí, por fim, mas não menos importante, é bom que está aqui meu amigo George, né, a gente vem conversando muito que esse ano é ano eleitoral. E a gente não vai ignorar o fato de ser ano eleitoral também. Um ano eleitoral municipal. E a gente está traçando uma estratégia programática, porque, veja bem, as estratégias têm que ser programáticas. Os atores que vão se construir em cima daquilo é ótimo que tenham cada vez mais. Mas o mais importante é que seja programática. E a gente traçou uma estratégia numa discussão conjunta de que um dos principais vilões hoje dos problemas sociais é a questão das favelas. E é um problema de engenharia. E é um problema de engenharia civil. É uma questão de urbanização e habitação. São 50 anos com o mesmo modelo de tentativa de melhoria da Morar Carioca, Favela Bairro, esse modelo da ONU Habitat, sem resultados efetivos, sem nenhuma melhoria. A verdade é que você só vê aumento da quantidade de favela e pioria da qualidade dos espaços. Então não dá para a gente insistir no mesmo modelo. O Einstein falava que o cúmulo da loucura é você insistir na mesma equação e esperar um resultado diferente. Depois a matemática mostrou a teoria do caos, que não é bem assim. Mas a verdade é que é loucura você ficar insistindo no mesmo, na mesma ação, esperando que tenha um novo resultado. E a gente começou a construir um projeto diferente, né? Estamos trabalhando em parceria com o Conselho de Arquitetura. Estamos envolvendo, o Jorge está lá como vice-presidente da Associação Comercial, envolvendo a Associação Comercial também nessa discussão. Eu venho dialogando com a imprensa muito forte para construir um dos motivos ontem desse almoço que eu comentei, né, lá com o jornalista Lauro Jardim. Era isso. A gente vai trazer uma plataforma muito forte de discussão sobre um novo projeto de urbanização e habitação para as favelas, numa lógica de ação de pautar as eleições municipais sobre uma atividade de engenharia. Então, isso é uma coisa que eu, pelo menos, eu tenho 41 anos. Eu não me lembro de acontecer aqui no Rio de Janeiro, em alguma eleição,
essa, essa dinâmica. Mas essa estratégia que a gente traçou para esse ano de forma representativa. Então, a gente deve fazer um evento no meio do ano que tenha esse viés, que tenha essa função de trazer essa discussão e transformar isso num compromisso público daqueles que serão candidatos a prefeito e aquele que for vencedor, né? Com o compromisso público, depois a gente tendo uma estratégia de comunicação, eu faço fechamento com onde eu comecei, pressioná-lo para que aquilo se torne uma realidade e uma ação efetiva no seu mandato. Então, gente, eu encerro aqui a minha fala, acho que eu me alonguei mais do que eu esperava, mas é que eu me empolgo com o microfone na mão, a mão ainda fica um pouco suada, mas eu vou me empolgando, porque eu gosto disso aqui. E abro aqui as perguntas e estou aqui à disposição de vocês, só que eu vou sentar um pouquinho aqui para responder, pode ser? Tá bom, muito obrigado. Bom, Jefferson Patti Figueiredo, estou conselheiro aqui na ERJ há mais de 20 anos e empresário da Darwin Engenharia, mas ao longo do tempo, essas mudanças que o Brasil vem acontecendo, e você vê o sistema burocrático tomar conta do país. E você explanou ali que o seu foco de simplificação e de dar agilidade ao CREA para você sair do meio e ir para o atendimento. Eu acho que, se eu posso colaborar com alguma coisa ao CREA, eu diria que precisava mudar a filosofia. Filosofia é o final, é a efetividade do processo, e não é o meio. Tudo isso que você falou ali era uma preocupação com o meio todo desfocado da efetividade da ação, da realização do processo. Preciso registrar uma obra. Isso precisa ser simples para fazer, preciso retificar, precisa ser simples, porque ele precisa que esteja correto para funcionar. Então, tem que sair do foco do meio e ir para o foco do fim, do objetivo. Qual é o objetivo? Esse é um problema nacional, não é só especificamente do CREA. Mas isso é que embaralha, se grita, fala muito em burocracia, e aí fica se discutindo, como é que tira esse papelzinho, como tira esse. Mas para onde nós estamos indo? Nós temos que dar o foco na efetividade da ação. O que as empresas precisam para trabalhar? Precisa disso, disso e disso. Vamos nessa direção. O que os engenheiros precisam para se registrar? Disso e disso e disso. Eu tenho uma obra antiga que eu preciso registrar hoje. Não pode. Eu quero o contrato daquela época, eu quero... Você vai no Google hoje, está aqui. A obra está aqui, está feita. Falo da minha casa. Né? Foi com assistência de engenheiro o tempo todo. Mas como é o contrato? Então eu vou fazer um contrato comigo mesmo para fazer uma obra na minha casa? Então fica no meio e não vai para a efetividade da ação. O que é importante? É isso. Acho que essa é a forma que eu busco. Para que serve isso e qual é o objetivo? É esse. Então vamos trabalhar nesse sentido. Não me dá minha carteira do CREA para ver eu ser presidente do CREA. Entra lá, pega o número e resolve esse troço. E cria processos internos desfocados do objetivo. Ô Jefferson, eu concordo com você, tá? Mas entenda o caos que a gente vive hoje. Porque até a gente poder chegar na discussão de finalidade, a gente precisa... É que nem quando você vai arrumar um quarto. Primeiro você precisa limpar ele. E depois começar a arrumar. E a gente está na sala suja ainda para começar. E conforme você vai mexendo nos móveis, você vai achando mais sujeira. Então, eu vou dar o exemplo do CAT, que eu tenho certeza que todos aqui estão cientes do que eu vou falar. Você vai na entrada
O CAT é uma averbação de um atestado, porque quem dá o atestado não é o CREA. Quem dá o atestado é aquele que você executou o serviço, para quem você executou esse serviço. O CREA, nesse caso, é um serviço meramente cartorial. Ele é a verba para dizer sobre a fé pública de uma autarquia que aquilo é verdadeiro e não é falsificado, não é conluio. É isso, tá? Pois bem, como eu já trabalhei na iniciativa privada e sou servidor público, contratante fiscal de obra, eu já tive dos dois lados e sei como é que funciona. Eu já fui o cara que pediu o CAT e sou o cara que solicita o CAT no TR depois para usar como atestação técnica. Então, o que ocorre hoje aqui? Quando você vai entrar com o CAT, você entra junto, você preenche um formulário e entra junto com o atestado. Aí solicita a cópia do contrato. Quando chega a cópia do contrato, a primeira coisa que o fiscal lá, e é manual, é uma loucura, faz é verificar a data do contrato com a data do atestado, com a data da RT. Se as três datas não coincidirem iguais, já glosou o seu CAT. Aí eu pergunto, em que universo real o contrato bate a mesma data com a RT e com o atestado, com a ordem de serviço? Não existe esse universo. Sabe o que começa a acontecer? Você precisa começar a falsificar o documento que você tinha para poder atender a solicitação que o conselho fez. Então, assim, eu estou te mostrando só um problema de meio, e olha que esse é tosco. E aí, quando eu falo assim, mas qual é o objetivo final de uma CAT? Então, beleza, eu até concordo que é uma discussão louvável. E, infelizmente, não é uma discussão regional, é uma discussão nacional, porque essas são normativas federais. Que é louvável essa discussão, se precisa, não precisa, qual é a finalidade dela e tal. Eu não discordo, mas a gente está tão ainda atrasado sobre uma condição tão básica que é até complicado eu discutir sobre a sua finalidade se eu não consigo fazer aquilo, entendeu? Então, assim, não é que eu discorde da sua opinião, eu até concordo, mas eu estou mostrando que, em termos de uma escala ali, uma pirâmide Marshall, sei lá, aquele negócio de necessidades, né, de sobrevivência, primeiro eu preciso resolver isso aqui na base, que é básico, para aí sim eu começar a discutir, né, sobre uma ótica de uma nova legislação da 14133, o que a gente realmente demanda, não demanda, sobre uma lógica, quer ver uma coisa que eu não falei aqui, mas que é um ponto que eu tenho, que o Sinaenco já me procurou, né, o Roosevelt, na Encibra me procurou, falando, Miguel, a gente tem que discutir a questão do HH, praticado em valor do HH praticado nos boletins, nas concorrências públicas, meu Deus, nos sistemas de custo, o EMOP, mas aqui da prefeitura é o SCO. Miguel, não paga o salário mínimo nunca. Não paga nunca. Que não existe BDI nessa história, não paga nem os encargos sociais. Ninguém bate isso de frente. Eu falei, nossa, está certíssimo, a gente tem que construir essa discussão. Por quê? Você vai botar seu carro para fazer revisão, o mecânico cobra 300, 400 reais a hora. No SCO é 80 reais, 60 reais a hora do engenheiro. Pô. Aí o que você tem que fazer? Inflar o quantitativo. Aí vem a auditoria, vem o TCE, pancada em tu, porque tu inflou o quantitativo, para poder compensar o valor baixo do HH. E a gente está sempre refém. Tem que transitar sempre na irregularidade. E é isso que a gente tem que começar a condenar e brigar para não acontecer. Nos interessa caminhar na regularidade, porque só interessa caminhar na irregularidade aqueles que não querem trabalhar direito, que não querem trabalhar em médio e longo prazo, que não quer estar em uma empresa de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, não, que quer fazer um negócio, quer quebrar, abrir outro, que é o especulador. Então, o meu trabalho aqui tem essa finalidade, mas hoje a gente ainda tem que atacar questões de meio para poder chegar lá. Não sei se eu estou sendo assim, muito claro no que eu estou querendo colocar, mas assim, essa é a estratégia que a gente enxergou. Estou aberto a críticas, tá? Mas foi a estratégia que a gente enxergou e que a gente vem implementando, tá bom?
é um trabalho que a gente precisa fazer por dentro dos conselhos, de qualquer lugar nesse país, mesmo nas nossas empresas. Vamos discutir isso, como é que preenche essa RT aqui? Vamos para o foco. Qual é o objetivo dessa RT? É isso. Então, o que é minimamente preciso para isso? O que é mais importante? Eu tenho que coincidir com a data. Eu falo assim, mas não teve contrato. Então, a maioria das obras nesse país não tem contrato, mas precisa ter aquilo registrado, precisa ter quem foi que fez isso. Foi fulano. Então, é uma coisa muito menor do que você estava falando. É o dia a dia que mata a gente. Tá certo? Por exemplo, no caso das CATs, você recebe lá que ele parece uma gincana, né? Que você tem que cumprir um monte de coisa. Aí vem uma informação e você não entende o que está pedindo. Porque tem que ter um canal, tal como tem para os engenheiros, para as empresas, sentarem lá e poder falar com quem é que analisou isso, qual é o seu problema. Aí eu preciso que você traga a sua contratação da empresa que descartou o seu resíduo. Então era isso que você está pedindo? Não tem essa... E fica lá uma troca-troca de papel que não funciona. E qual é o objetivo? Regularizar esse troço. Então, o que eu tenho que fazer para isso? É muito menor do que você está falando. Ok, concordo. Nas pequenas coisas que a gente vai buscando as grandes, você está certo. Mas, assim, isso é uma coisa que a gente tem buscado a fazer muito forte lá no CREA. O setor onde eu mais coloquei recurso humano e aprovei hora extra até dizer chega foi o da CAT, para ter lá o consultor e fazer. Mas eu vou dar um exemplo para você, de forma objetiva. Eu estava resolvendo antes de chegar aqui. A Iguá, que é a concessionária responsável pelo setor de saneamento da região da Barra da Tijuca, o diretor de operações está com uma CAT parcial solicitando sobre as obras executáveis e a operação do setor de saneamento lá na Barra da Tijuca dele. O CREA não está dando a CAT dele. Está desde janeiro. Desde que eu assumi, eu estou tentando tirar aquilo lá. É o caos. Em Santa Catarina, ele tirou, quando ele era o diretor lá de Tubarão. Ele veio de Tubarão para o Rio. Aqui não sai. Então, assim, o que está acontecendo? Claro, eu não vou aprofundar aqui essa discussão, porque não tem nenhum sentido, mas entenda que essa é a lógica. Sobre essa questão de contrato, o que está para trás é bem complexo de discutir. Mas o que está aqui para frente, qual é a nossa proposta sobre a RT? Apresentava no seu devido momento. Que a RT passe a ser o instrumento de contrato. Como assina as duas partes, e ali tem o descritivo, você pode botar o descritivo, pode anexar o descritivo daquilo que está sendo executado, ela pode ser não só o instrumento de contrato, como também um instrumento de atestado. Isso dentro de um mecanismo digital, onde o executor tem uma senha e o contratante também tem uma senha. Inclusive, pode ser até por onde é feito o pagamento. É possível se fazer essa dinâmica com o Mercado Livre da vida, você comprando um produto do outro lado. Inclusive de diligência também, através de uma estrutura arbitral, que eu acho que é para onde deveria caminhar o próprio Conselho. Essa é a minha visão. Essa eu estou falando de longo prazo. Tá? É a minha visão. Mas é o meu sonho. O meu sonho é, você quer fazer uma reforma da sua casa comigo. Eu sou o empresário que quer reformar a casa. Você quer me contratar. Na hora que a gente faz RT, ali já é um termo de contrato. Com todos os itens que vão ser executados, cada item que eu vou fazendo, eu aviso que fez, você dá o de acordo, já sai o atestado e o pagamento automático por esse ecossistema. Então, se der um rolo, eu faço e você não me paga, a gente aciona a arbitragem do próprio CREA, que, se for demonstrado que eu, como empresário do setor, estou te dando um golpe, você me joga na ética ou pode até cancelar o meu próprio CREA ou me cobrar internamente. Então, assim, tem como seguir por uma área dessa. Isso eu estou falando de inovação para caramba, lá na frente, tal, mas de uma coisa objetiva e uma coisa que a gente sente muito ali na ponta. Porque quando está lá no atendimento, acontece muito isso. Chega lá uma mulher muito humilde,
mãe de família, com uma RT, a empresa de engenharia registrada, ela pediu 50% antecipado para fazer a obra e sumiu. Às vezes ela deu 10 mil reais, que se Deus sabe como é que ela arrumou aqueles 10 mil reais e se endividou, e espera que o CREA vai fazer alguma coisa. Chega lá e o CREA fala, não posso fazer nada e tal. Tá entendendo? Então, assim, quando a gente fala, né, o pessoal gosta muito de encher o peito, fala, é defesa da sociedade e tal. Esse é o tipo de dinâmica aonde que a gente quer condenar quem? O caloteiro, o profissional incorreto. É com esse que eu tenho que atacar. Agora, eu gerar, porque preencheu a data errada, não sei o que. Não é que preencheu a data errada, é que é impossível preencher a data igual. Né? Simplesmente não acontece, não é assim que funciona. Né? Isso gerar um transtorno, né? E o tempo é dinheiro para quem está no setor. Né? Então, assim, você ganhar tempo, né, nos processos, eles são muito importantes. Então, a gente está indo nessa direção, mas você está certo, assim, quando a gente fala de ter uma visão finalística, né, entender a sua filosofia e a sua finalidade, é uma discussão, sem sombra de dúvidas, que eu acho que até no segundo momento a gente vai poder traçar ela melhor, porque as coisas vão estar um pouco mais acalmadas, mais planeadas, e a gente vai poder falar, mas isso aqui precisa mesmo? Qual é o objetivo disso? Para onde a gente está querendo chegar? E aí faz sentido na minha visão, entendeu? Mas nesse momento de caos interno ainda, eu não consigo chegar e parar aqui para traçar essa conversa, tá? Fazia a manutenção de água e esgoto, um contrato de 5 anos. Aí a exigência é eu de mostrar cada buraco que eu consertei, cada vazamento que eu consertei. Eu tive que entrar na justiça para poder tirar o meu CAT lá. Porque dava recolher uma RT para cada um. Isso dava 2 milhões e pouco de reais de RT. Isso foi consertado agora na última reunião do CONFE. Aí fizeram uma mudança, aí, mas mesmo assim está pedindo uma RT por mês, que tá bom, dá menorzinha, mas a relação dos buracos que a gente consertou para a prefeitura, tenha santa paciência. O que o CREA tem que ver com isso? É essas exigências que estão matando a gente aqui, porque eu vai tirar concordo. Um atestado, fica uma confusão danada. Eu concordo, e esse problema que você está relatando foi um dos maiores cabos eleitorais na minha campanha, porque eu bati exatamente no inverso, entendeu? E assim, pode ter certeza que quando eu falo que a gente vai se dedicar a organizar a parte burocrática através de um sistema de informação, é para exatamente acabar com esse tipo de rolo. Eu sei exatamente o que você está falando aí e a quantidade de reclamações semelhantes que chegaram para mim. Só para eu encerrar a minha participação nesse tema, só vou pedir uma coisa. Cria um canal para atender as empresas lá, que elas possam falar pessoalmente, olho no olho, o nosso problema é esse, qualquer um, meu atestado está assim, o que é que eu preciso fazer? Com o foco de chegar a resolução do assunto. Esse era o meu ponto quando eu levantei o tema aqui. Mas eu já digo que a gente já avançou no sentido da ouvidoria sobre essa reclamação, e foi o que eu anunciei aqui. A gente... que veja bem, a gente tem os canais sim de receber, tá? Eu até sugiro que procure, que você vai ver que o que eu mais recebo elogio hoje em dia são esses canais que a gente mudou de atendimento hoje, tá? Além disso, se estiver travando, tem um canal direto a mim. E eu sou acionado regularmente para essas questões. E eu desço lá e vou lá. Inclusive, eu estou na discussão de trazer o setor de CAT vinculado direto a mim. Vai sentar no meu lado, lá da minha sala, para a gente resolver junto. É a discussão que eu estava fazendo lá. Não, porque vai por bem ou vai por mal. Não vai ter essa. Não é possível. Esse problema com a CAT, ele é crônico e crítico no Rio de Janeiro. Não é uma realidade em outros estados. Então, não é possível. Não faz sentido. Então, ali, se eu tiver que sair na porrada interna, a gente vai sair na porrada interna. E aí a gente vai ver quem é mais forte ou quem é mais fraco. Porque então eu vou ter que me derrubar. Entendeu? Mas, assim,
A gente vai resolver essa questão. Está apertando, está pressionando. Como eu falei, tem 3 meses que a gente está à frente. Em 3 meses a gente vem investindo nessa direção, muito forte, mas se não resolver, e eu estou sentindo que ainda está rateando, a gente vai apertar mais. E doa quem doer. Entendeu? Mas, por favor, entenda, aqui a Erge sabe disso, tem canal direto comigo, numa demanda, necessidade, eu sou solidário às urgências, eu estou lá à disposição. Só não dá para me ligar sexta-feira de manhã, pedindo para sair sexta-feira no final da tarde uma CAT para uma concorrência na segunda-feira, como um colega aqui registrado fez. Eu falei, e pior que era véspera de feriado. Não, foi aquele dia que teve aquele problema da tempestade que não teve, da chuva que não aconteceu. Aí eu falei, não, mas aí você tá... E acho que era véspera de feriado? Não era, não lembro. Foi ponto facultativo, sei lá. Eu falei, não, mas aí você... Aí eu falei para ele uma coisa, eu falei assim, eu vou dizer uma coisa para você. O dia que eu conseguir resolver um negócio desse, eu tô de parabéns, porque com todas essas adversidades que você está colocando, porque aí a gente vai estar redondinho nessa questão. Então, assim, tirando essas questões assim, que hoje, infelizmente, ainda não consigo, e eu espero chegar lá, em termos de celeridade, a gente está trabalhando e vai trabalhar forte para resolver, tá? Eu estou empenhado pessoalmente nessa função. Presidente, aqui. Opa. Antônio Machado, a empresa MJRE, mas eu vou falar em função da Erge. Tá bom. Primeiro eu tenho que agradecer a sua presença, mas antes disso tenho que agradecer a George, que nos possibilitou o primeiro contato com você, que foi muito interessante, todo mundo ficou no Conselho muito bem impressionado pelas tuas ideias, e você continua mantendo as tuas ideias aqui. Eu agradeço a tua presença hoje. Agradeço demais a presença da plateia, que é difícil encher essa casa. Eu diria para você que é a primeira vez que falta lugar, a outra sala está cheia, as 2 salas. Isso é sinal de que os engenheiros estão querendo, estão preocupados e estão querendo participar. Eu queria ver se é possível, você falar uma coisa muito importante para a gente, que vou chamar de choro, que não deveria ser choro, que é essa briga. Eu estou esquecendo o CREA nesse momento, eu estou abusando da tua posição e da vanguarda da tua comunicação, que a gente precisa aprender a fazer, isso é verdade. Você falou que, por ser um ano político, há uma preocupação de quase um convencimento ou de uma exigência aos nossos futuros prefeitos de compromisso com a nossa área. É isso? Foi isso que eu entendi, né? Eu queria saber se é possível, eu não sei como é que vai se dar isso fisicamente, se você vai marcar uma reunião, uma audiência, se isso vai ser pessoal, se isso vai ser no CREA, se for uma coisa que possa haver participação, e se nós pudermos contribuir, eu gostaria de saber se o presidente da ERJ, o presidente executivo e o do Conselho poderiam ser convidados para participar disso, se é que vai haver, ou até antes, para se estudar as nossas reivindicações e até se municiar de informações importantes para o meio da engenharia e dos engenheiros. Mas eu queria ir um pouco mais longe. Eu estou com 71 anos e eu estou vendo que eu vou ter errado a vida inteira, porque a gente, naturalmente, pensa no prefeito, no governador e no presidente da República. A gente não pensa no vereador, não pensa no deputado estadual, não pensa no federal. Senador vota porque tem que votar. A vida inteira a gente ouviu isso, né, perto de uma eleição. Você lembra em quem você votou? Eu achava absurdo, porque a gente sempre vota no amigo, vota no cara que vai te dar uma vantagem, vota no cara que vai ajudar a empresa, o cara que mora no teu bairro, que é quase parente, e a gente não tem ideologia nenhuma, ninguém está preocupado, ninguém. Alguns estão, desculpe quem se sentir incomodado, mas eu venho tentando uma campanha isolada, sozinha, de melhorar o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ele ainda não acabou, mas ele está prestes a acabar. E a gente pode fazer alguma coisa. O nosso meio é vital que o CREA nos ajude, porque a gente não sabe como fazer. A gente tem que copiar a tua ideia de comunicação, trazer a tua ideia, e foi assim que você ganhou a tua eleição, deu um passeio,
e é verdade. Ainda bem que... é verdade. Não estou falando de questão pessoal. O teu adversário era o Francis, que é amigo querido, e a gente apoiou o Francis, você sabe disso. Mas foi uma aula para nós. Nós não estamos habituados, nós não sabemos fazer isso, apesar de termos equipes de comunicação muito boa. Mas não é um hábito nosso, porque a gente tem medo de aparecer. O empreiteiro já carrega, o engenheiro não, mas o empreiteiro carrega um peso nas costas de bandido que é dito pela população. E tem medo de se expor e mostrar o que é hoje. Mas aí o que eu queria ver se é possível, dentro do teu horizonte da situação de prefeito, que é de assumir compromisso com engenharia. Eu não sei se é possível, aí você tem que pensar com o tempo, com o Jorge, se é possível esse trabalho com vereadores. Que candidatos a vereadores da nossa área ou engenheiros podem entender e buscar o que é importante para a engenharia? Aí eu estou esquecendo a ES, tá? Para a engenharia do Rio de Janeiro, para que tenhamos melhores empregos, melhores salários, gente mais bem formada, capacitada, e que a gente não tenha que buscar gente fora ou que não tenha que perder gente daqui. Tudo que a gente faz nesse estado está errado. E a gente só reclama. O prefeito, não é o caso, o governante não presta, é corrupto, o funcionário público é corrupto, e a gente esquece do nosso passado. A gente está mudando, está jogando limpo, mas não consegue mostrar isso, e não consegue ter do serviço público compromissos para isso. Então, eu queria abusar da boa vontade de vocês, da comunicação, da possibilidade que o CREA tem de nos ajudar a mostrar o que é engenharia, o que pode ser feito, como deve ser feito e como deve ser comunicado. Obrigado pela tua presença. Primeiro obrigado, Antônio. Assim, eu acho que a sua pergunta ela é precisa. É uma ilusão achar que por mais que você faça ali uma carta e firme um compromisso com um prefeito, que ele vai atender se você não tiver um jogo de contrabalanceamento de poderes. Porque, no final das contas, o prefeito está ali em eterna negociação. E o principal lado de negociação dele, junto à sociedade, à opinião pública, onde a imprensa impacta muito, e o outro é o seu legislativo. Então, ter representante, né, com compromisso programático apresentado ao setor é uma estratégia que a gente quer, sim, firmar. É uma estratégia ousada para se implementar esse ano, que a gente precisa de parceiros com a gente, né, nesse caminho. E, assim, em primeiro lugar, agradecendo aqueles que almejam ir, porque, gente, eu não sei se alguém que já teve a oportunidade de sair candidato. Cara, o Jorge eu sei que sim, né? Jorge 2 vezes já candidato. Eu não sei se vocês sabem, mas eu conheço, se eu estou hoje sentado aqui nessa posição de presidente do CREA, o culpado por isso é o George. Né? O George a gente estudou junto na UFRJ, na engenharia civil. O Jorge era meu veterano, era presidente do centro acadêmico e me convidou para ser do centro acadêmico, o qual eu sucedi ele depois. Aí, ó, tudo bem? Beleza? Então eu fui ser presidente do centro acadêmico, qual o Jorge presidiu antes, em virtude desse incentivo dele. E aí depois eu fui viver, fui ser coordenador do DCE, enfim, aí foi desdobrando até chegar aqui na presidência do CREA. Né? Essa questão da comunicação, ela é como um investimento em marketing, se você quiser ver dessa forma. Imagine que você tem uma loja de varejo, dono de uma loja de material de construção. Você coloca lá um recurso em, eu não sei, propaganda na rádio para poder vender o seu saco de cimento ou alguma coisa parecida. Quando a gente fala de comunicação aqui, para a gente não ficar só aqui vamos dizer assim, na coisa lúdica, e para a coisa mais objetiva.
É como se você estivesse vendendo um setor, aonde o HH que passou a ser 60, eu consigo, através de um processo de venda, passar a ser 160. Você bota dinheiro, recurso, energia e gente para poder aumentar isso. E tem que ter métrica sobre aquilo que você está em investimento, entendendo que resultado que está dando e como é que está avançando. Foi o que a gente fez em campanha. Né? E como a gente trabalha hoje ainda dentro do CREA. Qual o grau de engajamento? Qual o resultado que está dando? E sai da subjetividade e vai fazendo indicador e métrica de acompanhamento do que a gente está avançando. E traça estratégia. A gente quer chegar até ali, a gente quer fazer não sei o quê, em determinado tempo. Nem sempre a gente consegue, mas a gente estabelece. Então, assim, a gente poder ter vereadores, né? E aí ainda está em, acho que não pode falar sobre candidato, que é o que é pré-campanha. Eu não sei, eu estou meio desconectado. Eu já fui muito bom nisso aí. Hoje eu estou mais desconectado da legislação eleitoral. Mas a gente ter profissionais do setor que tenham um compromisso programático com a nossa categoria, candidatos com viabilidade, a gente impulsionar, incentivar e trabalhar para que isso aconteça. Do que tiver ao meu alcance, vocês vão ver esse apoio, vocês vão ver essa estratégia sendo executada. Hoje, por exemplo, na Câmara, nós não temos um vereador, são 50, né? Dos 50 vereadores que sejam profissional do setor. Não tem nenhum. Nenhum. Aí o que começa a acontecer? O pessoal começa a tentar comprar aquele que já está eleito de alguma forma. E aí, gente, vocês vão me perdoar. Esse é o pior caminho. Eu sei que às vezes é um caminho de sobrevivência, mas é o pior caminho estratégico pensando numa ação de médio e longo prazo. Porque esse cara, no final, aí eu agora com cabeça de político, no final, ele quer se reeleger. E ele não foi eleito pelo setor. Então, o compromisso dele, ele pode ali até, de alguma forma, negociar e se entender, mas o compromisso dele não é com o setor, é com quem elegeu ele, porque o capital do político é o voto. Então, ele vai dialogar, no final, com quem elegeu ele. Então, se o setor não tiver essa visão estratégica, não vai estar sempre rateando, vai estar sempre chamando o cara de traidor no final, não sei o quê, papapá, aquela coisa toda. Então, a medicina faz isso muito bem. O setor jurídico eu não vou nem falar. Ali eles dão aula. Né? Mas a gente... outras profissões menores fazem isso muito bem, como enfermagem, administração, e a gente rateia muito. Hoje, se a gente for pegar engenharia, a agronomia, aqui no Rio de Janeiro, ela não é tão forte, apesar dela saber se organizar. E a agronomia ela não está dentro do conselho, ela faz a parte. Mas ela dá aula nesse quesito. Ela faz isso estrategicamente muito bem feito. Né? Eu estava usando até como referência, o CREA está fazendo 90 anos, agora 5 de junho. E eu estou apresentando ao Conselho um projeto de ação em comunicação de 90 anos do CREA, agindo com uma inserção junto à sociedade, semelhante ao que o setor agrícola fez com aquele Agroetec, não sei o que e tal, junto à Rede Globo. É caro, gente. Eu vou falar aqui para vocês o valor que a gente estimou para fazer isso por 6 meses, R$2 milhões. O Conselho tem esse dinheiro para fazer. Aí começa uma reatividade. É muito dinheiro. Eu falei, não, gente, é muito dinheiro, depende. Se eu conseguir fazer o que o setor agrícola faz hoje, é nada, é zero de dinheiro. Agora, se eu conseguir fazer, gastar o dinheiro e não tiver nenhum resultado, aí poderia ser 1/10 desse dinheiro e é muito dinheiro. Então, tudo depende do resultado que a gente alcançar.
a gente está com uma estratégia que está apresentando nesse sentido e espera conseguir implementar. Eu acho que o setor ainda assim patina muito na discussão política, na discussão de comunicação. Acho que a gente vem para provocar essa discussão, né? É normal a reatividade ainda. Eu não condeno essa questão, mas eu peço um voto de confiança, entendeu? E se daqui a um ano, porra, não deu resultado nenhum, não está agindo nada, não sei o quê, pô, beleza, eu sento e rediscuto. Ó, realmente, vamos reavaliar e tal, vamos, de repente o que eu estou falando está totalmente errado. Agora eu vou falar da minha sensibilidade. E posso pegar de exemplo o meu assessor de comunicação aqui, o Rodrigo, que é o porque a gente ganhou a eleição, muita parte foi em cima de um podcast que a gente construiu. George era apresentador desse podcast comigo, que a gente fez mais de 50 programas, dando aí mais de 100 horas de podcast, né? Os cortes com 500 mil visualizações, e isso gerou um ecossistema online que fez com que tivesse uma eleição que muitos talvez não entenderam até o resultado. Mas a gente já entendia antes, né? Eu, graduado na FRJ, engenharia civil, mestrado na FRJ, concursado pela SEDAI, concursado na Fiocruz, professor do Cefet concursado, uma vida profissional, autor de livro e tal, não sei o quê. Eu saí 10 segundos no Fantástico, falando sobre o problema da infraestrutura de hospitais federais. Eu estava andando na rua, o cara me para e fala: você é o engenheiro do conselho que saiu no Fantástico. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que botar no meu currículo agora, Fantástico, não sei o quê, não é possível. Então, assim, é um canhão que a gente às vezes não enxerga, né, do que aquilo realmente representa quando a gente está se inserindo, né? E é ruim, porque é uma pauta que não é nossa, a gente tem que construir as nossas pautas. Ali eu fui a reboque. Mas é uma estratégia que, se a gente saber colocar, acredito eu que a gente tem como avançar muito naquilo que nos interessa. Então, eu vejo desses dois sentidos. Por um lado, a comunicação, que são várias camadas que a gente atua, e pelo outro, pela parte institucional política, que aí eu faço coro, tá, Antônio? Que aquele que vai estar no dia a dia frequentando, convivendo e podendo estar levando as demandas, é, em geral, quem está no legislativo, que hoje a gente não tem ninguém. Não tem ninguém. Miguel, George, eu sou Jorge Nedre, amigos, e é um prazer estar tendo essa discussão aqui hoje, que tantas vezes, como você colocou, ao longo dos últimos 2 anos, a gente teve com tanta gente bacana no podcast e fora dele, para defender essa visão que a gente tem para a engenharia, de valorização da engenharia, através da ocupação do espaço do CREA e outros, e agora a gente está tendo a possibilidade de começar essa jornada que a gente tem certeza, tem toda a convicção de que vai gerar muitos frutos, não só para os profissionais e para as empresas do setor, mas também para a sociedade, dada a convicção que a gente tem no que a gente faz na engenharia, né? O que a engenharia representa para toda a sociedade, a gente tem tanta convicção nisso que a gente vai efetivamente garantir a chegada desses frutos, desse benefício para a sociedade através desse trabalho. Então, e a ERJ realmente, que foi constituída para isso, né, para realmente para as empresas poderem se posicionar juntas corretamente, agora contigo no CREA, somando essa visão, né, enfim, um momento que eu estou muito feliz de estar sentado aqui, acompanhando acontecer e também junto, colocando à disposição, colocando a associação comercial também enquanto atividade, enquanto associação empresarial, que também defende as empresas, defende o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro e defende também a engenharia. Enfim, é um prazer, maravilhoso esse encontro aqui. Esse é o registro que eu queria fazer hoje
E obrigado a ERJ por estar realizando esse encontro, recebendo a gente hoje aqui. Obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado também por ajudar a construir esse canal aí. E gente, assim, eu acredito no poder da construção de pontes. Usando aí como simbolicamente a nossa engenharia civil, pode-se fazer muros ou pode-se fazer pontes. Eu acredito no poder da construção de pontes. Então, eu tenho certeza, por mais que a gente possa não ter caminhado na campanha conjuntamente, como você colocou aqui, Antônio, por uma questão conjuntural, até porque eu tenho uma admiração profunda pelo Francis, é um currículo invejável, e eu acho que a gente, no nosso setor, não sabe valorizar isso. Isso também é outra coisa. A gente é péssimo com a valorização da nossa história. Ontem eu estava reunido com os colegas da CAERJ. A CAERJ está lá com um dos ícones da engenharia civil da década de 60, que é o Naldo Cravo Peixoto, fundador da ABS, responsável pela obra do Sistema Guandu, o Interceptor Oceânico, o Emissário, tantas outras obras ali. Naldo é um personagem da engenharia da década de 60, ali, 70, né? A minha geração não sabe quem é. Não... Mais nova, então... E se você vai, por exemplo, eu odeio ficar reincidindo na OAB, mas é porque é admirável. Se você chega na OAB, é outra história em relação a isso. São ícones, são referências, não sei o quê. Até acho que eles exageram, de certa forma, mas existe uma outra forma de valorização. E se hoje a gente está sentado aqui, está lá, Auditório Luiz Fernando Santos Reis, porque teve homens e mulheres que ajudaram a construir essa realidade. Se a estrada que a gente está chegando, o aterro, a água, a energia elétrica, são heróis anônimos. Eu estava falando sobre, nesse almoço que eu tive com o Lauro, que a minha memória é meio ruim, então eu vou sempre pegar as minhas memórias recentes. Mas esse almoço com o Lauro, ele estava falando assim, poxa, Miguel, a GeoRio é um negócio inacreditável. Você chega ali na lagoa, você olha aquelas contenções nos morros. Como é que construíram aquilo na década de 60? Eu também não sei. Juro para você. Eu olho para aquilo, eu morei ali na Gastão Baiana, que tem ali aquilo é uma coisa heróica. Heróica. O próprio sistema Guandu, aí eu já entro na minha área, para mim é mais confortável para discutir. O túnel-canal, que são 40 quilômetros construídos dentro de rocha, que é a principal artéria de distribuição de água no município do Rio de Janeiro, aquilo é uma obra heróica. E a gente trata como se fosse nada demais. E é essa mudança que a gente tem que começar a construir. Essa celebração de 90 anos do CREA não estava no meu programa. Não é algo que eu assumi compromisso, nem é nada que eu... na verdade, para mim, passa a ser até mais uma missão num primeiro ano difícil e conturbado que eu estaria assumindo. Mas é que eu acho que a gente é tão carente da discussão e de valorização histórica do que a gente tem, que eu resolvi assumir esse desafio e levei a diretoria aprovou, e agora estou levando a plenária do CREA. Exatamente para tentar fazer um trabalho de mostrar esses heróis anônimos que fazem e constroem a história desse país. Então, deixar de ser anônimo, ser valorizado, e na valorização, a devida remuneração. Eu acho que é justíssimo, sabe? Assim, às vezes a galera acha que vai falar de ganhar dinheiro, como se fosse uma coisa... eu acho que tem mais aqui ganhar dinheiro bem mesmo, pô. O setor que gera dinheiro deve ganhar dinheiro também. Então, não vejo isso como um problema. Advogado fala pra caramba, não produz nada e ganha bem pra cacete. Então, a gente produz, a gente pode ganhar pelo menos igual. Não precisa ser mais, não. É pelo menos igual, entendeu? Já tá bom. Então, é que eu tô meio engasgado com essa parada. Eu tô aqui também usando meio de catarse, né? Pois é. Não, e o pior é que eu tenho uma excelente relação com os colegas da OAB. Tive com o Luciano, presidente da OAB, em campanha.
Poxa, ele trouxe várias propostas e ideias, a gente apoiou a gente nessa discussão toda, nessa caminhada, mas, assim, é uma inveja branca. Assim, é uma coisa que eu vejo de forma positiva. O meu objetivo não é diminuir o ganho do setor. É uma meta. Isso! É uma meta. Eu já tracei a meta, é onde a gente quer chegar, entendeu? Quando chegar lá, a gente dobra, não é isso? Então, a gente vai para aquela direção. Alô, Carlos Brise, eu sou o presidente do Conselho. Primeiro, agradecer a sua presença e parabenizar pela sua explanação, muito boa. De uma forma geral, você já tocou nos assuntos, a morosidade do CREA, que preocupa muita gente. Então, eu não vou falar, mas é mais ou menos isso. Eu gostaria de falar algo mais amplo. Vendo as notícias, participando, e a gente que vive, nós, nossa família, nossos filhos, o Rio de Janeiro está se deteriorando. E a velocidade, cada ano que passa, a velocidade aumenta. As entidades, muitas estão comprometidas. Como é que a gente pode fazer para tentar melhorar o Rio de Janeiro? Como é que o CREA pode ser predominante e ajudar nisso? Olha, não é uma pergunta nada fácil, né? Mas vamos lá. Carlos, vou destrinchar em partes essa sua colocação. Primeiro, sobre a morosidade do CREA. Eu peço 6 meses. Como eu falei, eu estou à disposição de fazer reunião permanente. Eu volto aqui numa outra reunião daquela do Conselho, se precisar. Vou convidar esse setor empresarial e outros para estar fazendo reunião com a gente lá. Eu peço 6 meses para esperar vocês verem a implantação do que a gente está trazendo e propondo, e aí vocês vão começar a sentir, assim como vocês já devem ter sentido agora nesses 3 primeiros meses, uma modificação de comunicação, vocês vão começar a sentir a modificação dos processos internos do CREA. Em relação à questão da nossa sociedade, essa é uma das grandes preocupações que até me levou a topar o desafio de ser presidente do CREA. Porque se eu não acreditasse na mudança, né, aqui do Rio de Janeiro, eu fazia que nem minha cunhada, não criticando ela, pelo amor de Deus, e meu cunhado, e mudava para Portugal. Não vou julgar a decisão deles, mas, assim, é mais confortável para quem é classe média, média alta, e pode se dar o luxo de viver de renda, não sei o que e tal, vai lá, uma vida mais espartana, e foge do problema. Eu não sou assim, eu sou nascido, criado no Rio de Janeiro, neto de imigrantes que vieram fugir da Guerra Civil Espanhola, construíram a vida aqui. É uma terra de oportunidade, tudo que eu tenho eu devo ao que principalmente o Estado do Rio de Janeiro possibilitou, primeiro aos meus pais e agora a minha geração. A minha esposa é daqui, meus filhos nasceram aqui, e que a gente puder trabalhar, investir, espero que os meus netos nasçam aqui, para que a gente possa avançar cada vez mais. Sobre a ótica da engenharia, a estratégia que a gente está traçando agora, numa discussão muito aprofundada, é que o maior problema que a gente enxerga, que impacta na questão da segurança pública, que impacta na questão econômica, que impacta até na questão da mobilidade e tal, está relacionado à questão das favelas. Essa é a nossa visão. Está aberta a discussão, mas é a visão que hoje a gente coloca. E a questão das favelas é uma questão de engenharia e arquitetura. Mas se for mais objetivo, engenharia e urbanismo. O urbanismo foi abduzido pela arquitetura quando foi criado o novo... porque eu sou o mestre em engenharia urbana, né? Então por isso que eu brinco com essas coisas. É um tema que eu gosto muito, mas foi abduzido pelo Conselho de Arquitetura quando houve a separação. Mas hoje está lá, né? A questão do urbanismo e da habitação. E nessa discussão, eu vou usar um case, vou antecipar aqui, acho que a gente está aqui entre colegas que vão entender,
de sucesso no Rio de Janeiro, que eu não sei explicar por que isso não se replicou no passado do tempo. O IPTU mais caro do Brasil e do Rio de Janeiro, naturalmente, e do Brasil, é numa região que era ocupada por favela, que é a Lagoa com Ipanema e Leblon, que tinha a favela Praia do Pinto, obrigado pelo nome corrigido, e que virou projeto da Cruzada, São Sebastião. Aquilo é um case de engenharia bem executada, com visão social, entendendo o problema de uma questão habitacional e urbana de um espaço e que deu resultado. Gente, tem problema na Cruzada de venda de tráfico de drogas, não sei. Claro que tem. Aí é uma questão de saúde pública, é outra discussão. Mas sobre a lógica urbana, não deu? E por que isso é debatido com a clareza e com a tranquilidade que eu estou fazendo aqui com vocês, sem os preconceitos colocados? E é uma questão de comunicação, hein? Isso que eu estou falando aqui. É claro que o impacto é na engenharia, mas é uma questão de comunicação. E toda a missão que eu tenho construído nesses 3 primeiros meses, de diálogo com a imprensa, com outros atores políticos, o Jorge vem somando esforços comigo nesse caminho, é de transformar isso numa grande pauta. E aí, porque, com todo respeito à Minha Casa Minha Vida, gente, o Minha Casa Minha Vida, ele é um projeto empresarial, ele não é um projeto de habitação social urbano. Com respeito à Minha Casa Minha Vida. Porque eu estou falando de um projeto de habitação social urbano que impacta no setor empresarial. A lógica é outra. Então, é em cima disso que a gente vem tentando traçar uma estratégia. Vai ser uma união, Conselho de Arquitetura, Conselho de Engenharia, Associação Comercial, a gente já está, né, avançando para que também esteja conjunto. Rede Globo, tá? Tá gravando isso aí, né? Não, é que eu estou falando aqui antecipadamente algo que provavelmente com a Rede Globo, né, está em negociação. Mas, assim, sério aqui, que a gente entende que é um tema para ser levado com força num debate político com essas eleições que, na nossa visão, sendo implementada em larga escala, muda a história do espaço urbano e do Rio de Janeiro. Então, esse vem sendo o nosso desafio. É um desafio de comunicação, é um desafio político. E a união dos esforços, cada um aqui é uma liderança política, não tenho dúvida. Entenda que quando você é uma liderança política, quando você é um ator, você tem uma responsabilidade. Agora você está Peter Parker, o Homem-Aranha, né? O tio Ben. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Também a gente pode citar a Bíblia, está lá em Salomão também, esse provérbio. Mas existe uma responsabilidade daqueles que estão aqui, tem poder econômico, tem poder de influência, né? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade de enxergar e tentar convergir. E é essa ponte que eu estou tentando construir aqui hoje. Da gente remar em conjunto numa mesma sintonia. Poxa, mas não é esse o meu interesse. Mas no final todo mundo ganha. Pode ser até que uns ganhem mais e outros ganhem um pouco menos, porque nem todo mundo para setor de habitação, urbanização, não sei o que e tal. Beleza, mas eu não sou desse setor, gente. Eu sou do setor de saneamento. Entendeu? Mas eu entendo que, como o ambiente num todo, vai todo mundo ganhar. Então, a gente traçou essa estratégia e veio trabalhando nessa direção. Tá? Miguel, bom dia. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a ERJ e você por disponibilizar esse encontro aqui, né? Seu nome, desculpa. Luiz Felipe, da York Serviços. Opa, beleza, Luiz. Beleza, Miguel. Então, um dos apontamentos que eu queria trazer para esse encontro, você já falou bastante aí, eu não vou ficar sendo repetitivo,
que é a questão da morosidade do CREA, né? E já ficou nítido que, no que você falou, que o CREA está empenhado em... que eu acredito que a solução do problema seja informatizar essas questões. Só que, só para aproveitar o gancho que você falou da data da RT de início e do pagamento das RTs substitutas, né? Um caso que aconteceu com a gente, só para exemplificar. A gente ganhou um contrato em consórcio aqui na Prefeitura do Rio e para o órgão elaborar o contrato, para a assinatura do contrato, dentre os documentos que ele solicitou a gente, era a anotação do consórcio no CREA. Aí olha que incoerência. Para eu fazer essa anotação no CREA, está lá no site, a instrução, tudo, eu teria que fazer uma RT de obra e serviço. Diferente dos outros CREAs, quando você anota o consórcio, faz a RT de cargo e função dos responsáveis das empresas para anotar eles no consórcio, né? Então, no CREA do Rio, diferente dos outros, nunca tinha visto assim, ele pede uma RT de obra e serviço. Você tem que formar o número do contrato, que ainda nem existia. A minha anotação, eu precisava desse documento justamente para providenciar o contrato. Data de início, prazo, tudo. E aí a própria... eu questionei isso, a atendente, né? E ela falou, não, você recolhe a RT com uma data imaginária, ou seja, burlando o sistema, né? E depois que iniciar a obra, tiver ordem de serviço, você faz uma retificadora. Então, Miguel, essa questão do pagamento, de você ter que substituir a RT, né? O próprio CREA provoca isso, né? Porque por nós... mas então, não vou ficar me estendendo muito. Outros assuntos, a CAT, né? Você vai fazer um pedido de inclusão de um responsável técnico no quadro. Pô, você dá a entrada. Passa 10 dias, você recebe um e-mail. Você crente que já é um andamento? Não, é só o protocolo. 10 dias para gerar um protocolo. Então, assim, enfim, eu não vou ficar me estendendo muito. Já vi que a gente está falando a mesma língua. E outro ponto que eu queria, uma sugestão que eu queria fazer, seria possível o CREA fazer internamente com seus agentes um treinamento que, além dessa morosidade toda, quando cai uma exigência no atestado, é comum do pessoal falar assim, a data de início não está batendo com a RT. Aí você vai lá, retifica tudo, aí, pô, ele identifica outro erro no atestado. Então, você fica repetindo. Talvez matar tudo de uma vez, entendeu? Treinar o pessoal para isso. Isso é só uma sugestão. E depois eu tenho uma dúvida, eu vou deixar você falar. Não, pode tirar a dúvida também, que depois eu vou falar, já vou fazer uma proposta. É que eu não quero ficar batendo nesse assunto, a dúvida já tem. A dúvida foi referente a que você falou que parece que vai voltar o CAL. Tem a CAT do profissional, né? Vai voltar, não. Vai ser implementado. Eu não sei, eu achei que eu ouvi dizer que já tinha, há muitos anos atrás, se existia o registro de atestado de empresa. Que no passado existia um debate se o atestado era na pessoa física ou na pessoa jurídica. Aham. E aí isso foi pacificado que seria pessoa física. Aí agora, com a 14133, foi criado o atestado também da pessoa jurídica. Que é o CAL. É um novo atestado que, teoricamente, desde janeiro, o CREA deveria estar emitindo. Então, a minha dúvida... E não pergunta se está emitindo, que estamos gravando, né? Então... não, só me perguntar. A minha dúvida... me coloca numa situação... Então, eu só queria saber como é que a empresa vai fazer para recorrer aos... Porque a gente já tem lá os atestados, que tem o nome da empresa profissional, para pegar o CAL, né? Então... Pô, Luiz, você tá tranquilinho, né? Tá tranquilo. Não, mas é uma coisa também federal, mas né? É federal, é totalmente pertinente. Essa panela de pressão só vai esquentar. Eu estou consciente disso. Porque vai começar a ter concorrência, principalmente concorrência federal, que vai exigir esse atestado. E nem todos os CREAs estão preparados. E o CREA do Rio, então, aí, meu amigo... Vou começar assim. Tem 3 meses que eu assumi a presidência do CREA. Né, num processo em que no primeiro mês eu tive que eleger uma diretoria, conheci uma plenária, enfim, assim, eu não estou aqui para dar desculpa, eu sei o problema que eu me coloquei. Eu não tinha tanta noção do problema que eu estava me colocando antes, mas eu tinha alguma noção, agora eu estou mais ciente do problema que eu me coloquei, assumindo a presidência do CREA, mas de forma bem objetiva. Sobre essa questão do CAT e da RT, ter pessoas que estão na ponta, sofrendo os problemas burocráticos, para a gente é fundamental. Então, eu já vou fazer aqui uma proposta
além desse conselho de reunião empresarial, que eu penso muito mais em discutir uma questão de finalidade, de ação, de norte, né? De meta, mas não dessas questões tão pontuais, eu vou propor lá já, e aí foi muito bom essa conversa, Luiz, porque aqui me deu uma clareza, de fazer um GT específico sobre a RT e CAT. E aí eu peço que aqui a ERJ, não sei se através do Luiz, ou algum outro que queira, ou alguns outros que queiram participar, não precisa ter muita gente, gente. Alguém tem que ser o canal para receber essas demandas e levar lá para a gente. Mas eu espero poder ter 1 ou 2 representantes aqui da ERJ, tá, Paulo? Para a gente poder ter nesse GT, aproveitando esse momento da modificação do sistema que a gente está fazendo, já para atender tudo isso. Inclusive numa necessidade de convênio com a prefeitura ou com outros órgãos públicos, porque a gente também tem que entender que a gente tem que estar o tempo todo dialogando com quem está montando os editais para que as burocracias se falem. Senão a gente começa a ter um problema de desconexão. Esse é um primeiro ponto. Sobre o CAL. Em teoria, desde janeiro a gente deveria estar emitindo. Na prática, não estamos. O que está fazendo alguns CREAs já? Eles não fazem um CAL, eles fazem tipo um recibo histórico das ARTs recolhidas pelas empresas, que também não é exatamente isso que prevê na legislação. Eu vou me debruçar sobre isso, mas esse problema é um problema que nacionalmente ainda não está equacionado. Tá? Acho que a ERJ participou, junto com a Associação de Minas, na construção de um diálogo de Minas e Minas Gerais, né? Também de empresários em Minas, na construção de uma proposta de como fazer essa emissão do CAL. Isso, no Conselho Federal, ainda está sendo dado um norte para que a gente possa seguir. De forma pragmática, eu não acho que isso se resolve em menos de um ano. Por que eu falo isso? Porque a pior coisa que pode acontecer, na minha visão, é eu, como Rio de Janeiro, tomar uma decisão de um lado, São Paulo vai para outro, Minas vai para outro, Espírito Santo vai para outro, Pará vai para outro. Então, é ruim. Tentou-se convergir numa direção, através de um GT nacional, que não conseguiu avançar. Nas reuniões que eu já tive com o presidente do Conselho Federal, com o Vinícius, ele tem batido nessa tecla, porque ele deve estar sendo mais pressionado do que a gente aqui, como isso é uma questão federal. Ele está dialogando com o TCU, o ministro que está alinhado sobre isso é o Anastasia, mas também teve com o Bruno Dantas, que é o presidente, e estão lá numa discussão final de como vai implementar isso para que não dê rolos depois também junto ao Tribunal de Contas quem tiver o órgão público. Então, creio eu que até o meio do ano deve sair algum tipo de instrução normativa, sei lá, nacional, para que os CREAs implementem. Isso tudo devia ter acontecido no ano passado, tá? Só para, assim, termos de cronograma. Mas não aconteceu, que aí os CREAs passam a implementar. Se não acontecer, eu vou fazer algo semelhante ao que São Paulo está fazendo, que é isso aí. Pelo CNPJ, eu gero, né, uma identificação de todas as RTs recolhidas por aquela determinada empresa. Não sei se vai resolver os problemas burocráticos relacionados à CAL, mas temos que somar esforços, e aí eu acho que esse é um tema que, com certeza, vai fazer parte das discussões que a gente vai ter nesse conselho que eu estou criando. Tá? Então, é algo ainda sensível no sistema. O que não dá para ser, isso eu falei em campanha, não dá para ser mais um problema burocrático para as empresas. Só para deixar bem claro, porque normalmente quando é falado isso, eu falei isso com um candidato até num podcast, ele apresenta como mais uma questão burocrática. Porque, assim, só de imaginar, né? O rolo que é tirar uma CAT, imagina só ser um novo rolo para tirar o CAL. Tá entendendo? Imagina o caos. Né? Aí vai deixar de ser CAL e vai virar caos. Né? Então, assim, para não se transformar nisso, o que eu tenho defendido fortemente
é que tem que ser uma coisa extremamente simples. Foi como eu falei, nem que seja isso. Você bota o CNPJ, sai automático. Tá? Existem 1 milhão de formas mais inteligentes do sistema arrecadar. E na minha primeira análise parcial ali, muito simples, dá para dobrar a arrecadação do CREA. E não tem que ser através de processo burocrático, que acontece hoje. Entendeu? Então, eu vou na outra direção, não do processo burocrático. Tá? E, em contrapartida, eu espero entregar muito. Vamos fazer um grande evento na construção civil, que está tendo agora lá a Feira de Construção Civil em São Paulo, né? A FEICOM. Obrigado. Pô, o Rio não tem cenário para fazer algo parecido? Sabe? Pô, por que não? Vamos fazer, vamos entrar junto, vamos ajudar, vamos viabilizar, vamos financiar. O CREA tem poderio para fazer esse tipo de ação conjuntamente e ajudar a viabilizar e criar esse cenário. Mas hoje não faz, né? Pelo menos não fazia. É sobre a questão da certidão do atestado operacional. O que acontece? A ideia é porque as licitações ela continua pedindo, mesmo na lei nova, tanto o atestado do profissional quanto o operacional. E essa nova certidão, o CAL, ela vai trazer somente as RTs que englobam dentro do CNPJ. Se você tem engenheiro civil, eletricista, mecânico, você vai englobar numa única certidão. Mas não é isso que o cliente está pedindo. O cliente quer o atestado. Então, já vi que está sendo estudado, e isso não vai ser a solução. Emitir o quadro das ARTs e apresentar junto a documentação para habilitação, porque não é isso que o cliente está pedindo. Então, eu já observei que o senhor está atento, né, a essa necessidade, para que, da forma que está no projeto, não vai ser útil. Não vamos conseguir avançar. Não, Alexandra, você está certa. Tanto é que eu já fiz até a crítica ao que São Paulo está fazendo hoje, que não é o que está sendo demandado pela lei. E eu já conversei com o presidente Vinícius sobre isso. Né? E para que não seja uma coisa que o Rio faz, São Paulo faz diferente, o Espírito Santo faz diferente, Minas faz diferente e tal, a gente está lá na tentativa de convergência, que acaba que, assim, o que o profissional conhece, o que as empresas conhecem, o que as pessoas conhecem é o CREA, não é o Confea. Mas muitas das coisas que acontecem na ponta são determinações e resoluções baseadas no que é o Confea que define, assim, majoritariamente falando. Então, essa articulação nacional ela é fundamental. Nós temos uma conselheira do Rio de Janeiro, que é a Carmen. A eleição de conselheiro foi em 2022, e que eu venho buscando também trabalhar com ela, conversar com ela, e através do presidente Vinícius também, a gente tem a devida celeridade, porque o mercado vai começar a pressionar. Vai começar a pressionar. Conforme forem avançando agora as demandas nas concorrências, com a 14133, isso vai virar uma panela de pressão. Né? Só que aqui no Rio a gente ainda está no problema da substituta da RT, entendeu? Então, assim, eu peço 6 meses. 6 meses para vocês... Não. Não tem como, não tem como, porque agora que eu começo com a nova dotação orçamentária, em cima da reformulação, a poder fazer essas contratações. Então, a gente já está com um TR montado, e agora o serviço público não é... Eu vou dar um exemplo para você. Eu estou tentando, desde que eu entrei no CREA, alugar um carro. Porque o carro que o CREA tem é um HB20, que eu, pelo meu tamanho, junto com o meu motorista, se a gente precisa viajar e leva alguém, mais alguém, mesmo sendo o Rodrigo, não cabe no carro. Tem 3 meses que eu estou no CREA tentando alugar um carro e não consegui alugar um carro. Se fosse essa eficiência na campanha, a gente tinha perdido a eleição. A gente alugou o carro no primeiro dia para a eleição. Então, assim,
tem outra velocidade de serviço público, eu estou acostumado por causa de ser servidor público, né? E o que eu estou pretendendo fazer nos próximos 3 meses, por isso que eu acredito que eu consiga entregar em 6 meses, é reduzir radicalmente agendas externas. Vocês vão parar de me ver. Vão ver que eu vou estar muito pouco presente em eventos e imprensa e tudo mais, porque eu vou me debruçar internamente para fazer os processos andarem. E aí sim, conseguir começar a entregar e aí voltar a fazer as ações mais fortes externas, que é para qual eu, de fato, deveria estar livre, que é para isso que eu fui eleito. Mas isso vocês vão começar a perceber. Então, gente, fica aqui o compromisso da gente fazer esse conselho, o convite à ERJ. Vamos criar esse GT, Luiz, da ET e CAT. Acho muito importante. Vocês organizem aí em quem converge, 1 ou 2 representantes para estarem lá com a gente discutindo esses problemas de quem está vivendo o dia a dia, né, da burocracia pública do Conselho. E fica aberto a um convite, presidente Paulo, a demanda, eu volto aqui, a gente pode conversar com o Conselho numa coisa um pouco mais restrita, questões mais pontuais e necessárias. Tá, Carlos? Fiquem à vontade para me convidar, vai ser uma honra poder voltar. Muito obrigado. Obrigado, George, por fazer esse link. Bom, estamos aí. Infelizmente, a gente tem um compromisso aí com o horário, com o presidente, porque ele tem ainda hoje uma outra agenda a ser cumprida. E eu recebi vários questionamentos e tudo mais. A maioria, realmente, a grande maioria, foi sobre CAT. Então, eu reuni isso, fiz um resumo, e até antes, um pouquinho aqui de começar o evento, eu conversei com o presidente, eu vou passar para ele todas as reivindicações que eu recebi aqui sintetizada nessas folhas. E depois ele me dando retorno, eu dou retorno a todo mundo que mandou, que levantaram essas questões aqui. Então, vou passar aqui para o presidente e vou aproveitar aqui também a pedido. Se possível, Paulo, depois também passar a digital, que aí eu já encaminho, tá? Sim, passo sim. E a ERJ, ano que vem, faz 50 anos. E quando ela fez 30 anos, foi editado um livro, e nesse livro tem as grandes obras do Rio de Janeiro. A gente também quer aproveitar aqui, presentear aí o presidente com esse livro, e agradecer aí agradecer a disponibilidade aí do Miguel, agradecer a presença aí de todos vocês, dos associados, e depois vamos dar retorno dessas questões e ver se a gente realmente mantém, agora, depois de aberto, esse canal de comunicação que a gente nunca teve com o CREA, para que a gente possa realmente discutir os nossos problemas e trazer as soluções para todo mundo. Muito obrigado. Opa.